as diretoras Helena Peta e Ana Peta, e o nosso convidado, debatedor, médico sanitarista, professor da Federal da Paraíba, Luciano Gomes, que também tem um trabalho com cinema e saúde. E eu deixo com vocês, então, eu só fui fazer a apresentação deles. Uma conversa que eu acho que o Luciano vai começar, não é Eu isso? tinha preparado uns apontamentos para fazer um primeiro comentário, porque minha ideia, eu achei que você ia sentar ali, mas a gente se autogestiona aqui, né? Minha ideia era a gente fazer uma conversa com as duas diretoras a partir do filme. Eu ia só fazer a primeira provocação disparando, mas aí com a situação da emergência e imprevisto da Helena, eu vou fazer um comentário ainda mais breve do que eu tinha pensado, e aí, à medida que a gente for rodando as intervenções, só explorando a Ana, aí eu vou também entrando no debate. Mas, assim, é muito impactante para mim, às vezes que eu consegui ver. Essa foi a terceira vez que eu vi o filme. E, primeiro, na vinda, fui pensando assim, né? Eu não sou diretor de cinema como elas, eu sou professor da área da saúde, mas tenho trabalhado nos últimos anos num projeto na minha universidade como corroteirista, junto com um colega, projeto que junta saúde e cinema. Então, faz alguns anos que eu tenho me dedicado a um pouco a essa interface. E na vinda, eu resolvi revisitar um material que eu li há algum tempo atrás e que me ajudou muito nessa questão de como pensar uma produção como essa, que é um livro. Acredito que os colegas que aqui sejam da área do cinema devem ter usado na graduação coisa parecida, que chama Introdução ao Documentário do Bill Nichols. Para mim foi uma boa maneira de sistematizar para quem não vem da área. E algumas coisas que eu reli dos apontamentos de quando eu tinha lido a primeira vez me fez pensar na Ana e na Helena. Ele falando do documentário, que é um livro que faz um panorama, ele diz que um documentário é um ponto de vista particular das cineastas. Ele tenta trabalhar essa perspectiva para tentar ser uma maneira de interpretar o mundo. Ele se engaja no mundo. O documentário é uma produção de um olhar comprometido com uma certa perspectiva para produzir uma interpretação que é uma voz entre as muitas vozes que dão forma ao nosso mundo. Ele coloca o documentário com essa perspectiva e que ele busca, ao mesmo tempo, estabelecer relações com quem assiste o documentário e tem uma ética do encontro com quem participa dele. Então, tem um propósito de produzir essa interpretação e esse engajamento com o mundo, ao mesmo tempo, com a ética da responsabilização com quem está participando e com quem o filme tem veiculado partes da dimensão da vida, para produzir uma relação com a gente que está assistindo. E isso entrelaçando o pessoal e o político. Essas características que ele trouxe para o documentário, entre outras que ele vai trabalhar, são muito marcantes para mim no que Ana e Helena nos brindaram enquanto espectadores com essa produção. Então, eu acho que isso é muito evidente em vários aspectos do filme, que aí eu, dado o tempo que eu não quero tomar da nossa presença com a Helena, eu vou rapidamente pegar algumas coisas que me marcaram mais ativamente. Tem o tema da pandemia, tem o tema de todas as coisas que a gente vê muito evidentes, mas, para mim, a mulher no cuidado em saúde é um eixo estruturante do filme, né? São mulheres as personagens principais, para além das que estavam atrás das câmeras, as que estão à frente das câmeras, e mesmo uma opção que vocês fizeram, que eu achei extremamente interessante na estruturação do filme, de não se colocarem na frente da câmera, vocês estão o tempo todo ali, para quem vê o filme. É um filme de duas diretoras, marcantes, assim. São mulheres que fizeram esse filme, não é por acaso um conjunto de escolhas que vocês fizeram na construção do filme. O SUS, nos seus diferentes contextos, ele, para mim, apresenta a linguagem que a pandemia produz enquanto estranhamentos de formas muito evidentes, né? A gente teve muitas coisas marcantes que foram para a imprensa, mas vocês trouxeram elementos que, por mais que a gente tenha visto muita coisa na mídia, tenha vivido muita coisa, para mim chamou muita atenção algumas situações, como, por exemplo, alguns astronautas botando uma arma na cabeça de uma população ribeirinha. Assim, é uma coisa que é estranho enquanto imagem, porque ao mesmo tempo que, olha, o SUS está chegando ali e está indo cuidar das pessoas, é um mundo outro que chega ali, literalmente. A imagem, para mim, era quase como um filme de extraterrestres, assim, que chega um ser do espaço, uma coisa apontando na cabeça de alguém.
é uma imagem muito forte. Ou então a mulher que trabalha no hospital e que está limpando as paredes com uma lógica que sempre teve limpeza em serviço de saúde, mas parece que ela está fazendo uma antisepsia no abdômen para fazer um corte, para fazer uma cirurgia, sabe? A maneira como a limpeza do ambiente entra na estrutura do funcionamento de um hospital passa a ser diferente. Ou então o presídio na penitenciária, que é um dos momentos marcantes do filme, entre tantas outras, no momento em que um apenado recebe uma notícia de um exame negativo e ele festeja, quase como se ele estivesse festejando a liberdade dele, e automaticamente vocês vêm mostrando um plano, um corte atrás do outro, para mostrar que aquela festa era numa estrutura que era impossível festejar. Ou pum, 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 aquela edição na montagem que vocês vão fazendo, é muito forte o contraste entre a felicidade de estar um exame negativo num mundo que era completamente aprisionado pela estrutura do próprio presídio. Então, assim, tem muitos elementos de contradição entre cuidado e evidenciação da desestruturação da sociedade, do desmonte, da possibilidade, inclusive, do SUS cuidar em alguns momentos. Mas, para mim, aí eu fecho com isso, para não alongar muito, tem um olhar estético agudo e delicado ao mesmo tempo, que vocês conseguiram produzir, que, para mim, é muito emocionante. Pelo menos 2 ou 3 pontos, e aí eu fecho com isso, que eu queria devolver como espectador para vocês. O momento que vocês fazem um grande, digamos assim, close, vão fechando num plano bem fechado no corpo de um homem negro numa penitenciária, passando em detalhe ao som de Strange Fruit, na voz de Billie Holiday, e corta para um pé de um Jesus negro, e vai mostrar, a partir daí, a conexão com a espiritualidade das profissionais de saúde. A primeira vez que eu vi aquilo ali, eu chorei, na segunda vez eu enchi os olhos d'água. Que é muito, muito bonito aquilo, muito contraditoriamente também brutal aquilo ali. Acho que é um elemento importante do filme. Ao mesmo tempo, o idoso que está internado na UTI, chorando pela morte da esposa, que ele lembrou de 50 e tantos anos de vida, ao som, ele pela Covid, ao som da princesa, ícone do bolsonarista Amado Batista, e ele está ali dançando com as mãos, depois dançando com as pernas, com os joelhos. O que ele consegue expressar de vida é pelos movimentos poucos que ele consegue fazer, e tem uma sequência daquilo com a mesma música, dançando com os rodos ali. Aquela imagem dos rodos dançando ao som de princesa é outra coisa que, para mim, é muito forte. E, por fim, o primeiro plano do filme, da maca, acompanhando o corpo da pessoa até o que parece ser um necrotério, que fecha, e em vários momentos que isso retorna como uma rima visual de diferentes maneiras, como os coveiros cavando ali aquela cova, como os outros colocando o corpo de uma pessoa falecida já num caixão, mostra a dureza do que vocês vivenciaram enquanto cineastas, que fala um pouco da dureza do que a gente vivenciou enquanto país e o quanto isso tem que estar na nossa memória. Então, o filme de vocês é comprometido, tem posição, é tudo aquilo que eu falei, que eu tirei do Bill Nichols para pensar o filme de vocês, mas antes de qualquer coisa, a produção de uma memória que a gente não pode deixar sumir. Por mais dolorosa que ela seja, por mais difícil que ela seja, ela tem que estar presente para que a gente não esqueça e para que a gente faça o que a mesa de amanhã vai dizer, que é que a gente não esqueça e garanta que as pessoas sejam responsabilizadas pelo que elas fizeram, quem estava no lugar de produzir isso, e para que a gente viva esse luto de forma coletiva, como a mesa que daqui a pouco a gente vai ver possa fazer. O filme de vocês permite viver coletivamente, por uma dimensão estética, algo que tem sido muito difícil, que a gente tende a querer esquecer. Mas que bom que vocês fazem com que a gente não esqueça, por mais difícil que seja. Nossa! Eu ficar ouvindo aqui, né? Você podia continuar. Isso, eu acho que é incrível, assim, a magia, né, do cinema. O som está funcionando. Eu falei achando que estava... Alô? Tá? Eu acho incrível, porque
ouvindo o Luciano, né? Quer dizer, e acho que cada um aqui podia falar de momentos, né? Eu acho que o filme, na verdade, é um encontro com você mesmo, né? E com as coisas que cada um traz. Acho que isso que é a beleza, assim, da arte, né? Eu queria agradecer muito estar aqui. Quando o Ricardo convidou a gente, disse que a abertura, né, uma das atividades de abertura da Semana de Saúde Mental, da primeira Semana de Saúde Mental da USP, ia ser o filme e o debate. Eu fiquei muito emocionada, porque eu acho que é muito importante a gente hoje ter momentos como esse, né, esses debates. Hoje, que na sequência tem um debate, amanhã, a gente lembrar da pandemia, a gente, enquanto sociedade, tentar minimamente elaborar esse luto, né? Eu acho que a gente vem de um trauma assim absurdo, que talvez a gente só vai ter noção muitos anos à frente de tudo que a gente viveu. Então, quando a gente fez o filme, a gente, enfim, achou que era um momento histórico muito importante, que a gente tinha um certo dever, assim, enquanto geração, enquanto dentro daquilo que a gente já estava produzindo. Eu sou médica, né? A Ana é atriz, cineasta, e a gente já tinha um trabalho que é a série Unidade Básica, um trabalho de ficção, né, que é um trabalho de já tentar um pouco criar uma outra imagem, uma outra narrativa sobre o universo da saúde. Né? Acho que a gente é muito bombardeado por um tipo de produção cinematográfica, que são essas séries norte-americanas de grandes hospitais, de especialistas, de doenças raras, e isso já vem. Então, a gente já vinha nesse trabalho de pesquisa, né? Meu doutorado, inclusive, foi sobre isso. O Ricardo foi meu co-orientador, então, uma pessoa que sempre me ajudou muito a pensar sobre essas questões, né, dentro do campo da saúde coletiva, mas nessa interface da comunicação e do cinema. Fiquei muito feliz com o convite também, porque sabia que vinha Luciano. O Luciano tem um grupo na Universidade Federal da Paraíba que vem fazendo um trabalho interessantíssimo da junção desses dois universos, né, da medicina, do cinema, da área da saúde, com produções audiovisuais. Então, a gente tem muito... Hoje a gente ficou conversando ali fora, porque a gente tem muita expectativa de trabalhar juntos, né? Esses dois... o que a gente vem produzindo aqui tem muito a ver com o que eles têm produzido lá. Então, na verdade, foi isso. A gente já vinha, né, de um processo de pesquisa, de pensar o audiovisual, de pensar como o universo da saúde precisa ser retratado de outras formas, outras narrativas, outras estéticas. E aí chegou a pandemia, a realidade é muito mais forte do que qualquer ficção, né? A gente vai estrear a terceira temporada da série, que vai falar sobre a pandemia, mas a gente achou que era o momento de fazer o documentário, que era o momento de ir a campo mostrar o que o SUS estava resistindo, né? Porque, além de uma pandemia, a gente tinha um governo genocida, que a gente viveu, e que tinham pessoas resistindo e que a gente precisava pôr luz a essas pessoas. E aí, quando a gente chega nas entrevistas e nas visitas, são as mulheres, na maioria, que estavam ali na linha de frente, né? Já são a maioria dos trabalhadores do SUS, e na pandemia ainda mais eram as que estavam na linha de frente. E a gente se depara com essas personagens incríveis, maravilhosas, pessoas que estão há muitos anos, né, se dedicando a esse trabalho. E aí o cinema é uma coisa muito coletiva, né? Então a gente teve a ideia, começou a fazer as entrevistas, escolher os lugares, mas aí tem um diretor de fotografia, que é o Léo Bittencourt, que é um cara genial, né? Depois, na montagem, o Paulo Celestino. Então, a montagem, acho que várias coisas que você traz têm a ver com a montagem, né? Também. Então, são vários olhares que vão se... eu fui aprendendo, não era do cinema, mas fui percebendo quanto que o cinema é coletivo, né? Quando são várias pessoas, vários artistas que se reúnem para que uma obra dessa seja possível. E que essas personagens dão esse lugar, que a gente vai até os lugares e encontra com isso. A Andréa Beatriz, que é essa que trabalha na penitenciária em Salvador, ela colocou Billie Holiday para a gente durante a filmagem. Ela coloca Racionais, ela coloca Emicida. Então, quer dizer, a gente já chega num lugar que tem muita resistência, muita vida, muita poesia. E aí, só para terminar, eu estou muito triste, porque assim, eu preciso buscar meus filhos na escola. Eu não consegui, eu achei que ia ter uma pessoa que eu não... Enfim, confusão, eu vou ter que sair.
Mas, para terminar, agora eu esqueci o que eu queria falar, mas o que eu acho é que a gente precisa continuar contando essa história, né? A gente tem várias formas de contar isso, acho que o cinema é uma, a arte, várias maneiras, e cada um trabalha. É necessário que a gente diga, porque se a gente não disser, né, essa história, você vê que o filme, às vezes, tem pessoas que assistem que falam para a gente assim, nossa, parece que foi outra vida, faz muito tempo. Não foi, né? Foi 2 anos atrás, então é muito recente isso tudo que a gente viveu. Então, que a gente continue contando essa história, que a gente continue se organizando, se reunindo para falar sobre isso, porque eu acho que realmente foi um trauma muito profundo que a gente precisa conversar e precisa contar essa história, criar memória do que aconteceu para que não aconteça mais. Acho que é isso. Eu ia falar outras coisas, mas eu acho a Ana vai continuar também e, enfim, quem quiser conversar comigo, estou à disposição em outros momentos, tá? Fiquem muito à vontade. Boa noite, pessoal. Meu nome é Cristiane Pereira, eu sou mestranda do curso de Relações Internacionais aqui na USP. E queria primeiro parabenizar vocês pelo filme. Venho lido há um tempo a literatura sobre invisibilização dos papéis de gêneros em pandemias e emergências, mas de ler sobre isso e ver literatura e assistir um filme é uma diferença gigantesca, e eu gostaria de agradecer muito por essa oportunidade de trabalhar essa memória, esse luto. E é justamente essa questão que eu queria trazer para vocês, assim, que elementos, tanto durante a elaboração do documentário, quanto no trabalho de vocês gostariam de destacar como importantes para combater essa invisibilização de papéis de gênero durante emergências sanitárias, justamente porque é um cuidado que acaba sendo essencial para lidar com a resposta a esse tipo de situação. Enfim, muito obrigada. Tá. Eu vou aproveitar o microfone aqui. Eu sou o Paulo, eu sou doutorando em saúde global na Faculdade de Saúde Pública e, assim como a Cris, eu sou orientando da professora Deise Ventura. A minha pergunta é sobre um pouco a ética dessa coisa de filmar e registrar o sofrimento, né? Eu fiquei muito pensando sobre isso, assim. Acho que... Obrigado. Já falar? Bom, primeiro eu queria agradecer o convite, estou muito feliz de estar aqui. O Ricardo é nosso mestre. A gente sempre se inspira muito nele, no que ele pensa, no que ele discute. Então, para a gente é uma alegria estar aqui. Luciano, você falou coisas tão bonitas do filme. É muito bonito ouvir, né? Às vezes coisas que a gente faz até intuitivamente, enfim, e ver o seu olhar, a sua leitura, as contradições. Foi muito bonito te ouvir, fiquei emocionada, assim. Um olhar muito sensível, muito apurado. Mas sobre as perguntas, e envolvendo também as questões que o Luciano trouxe, quando a gente decidiu, a Helena contou um pouco do processo, né? Quando a gente decidiu filmar, a nossa pergunta era assim, mas filmar o quê? Porque o Jornal Nacional é inteiro sobre a pandemia, todos os dias. As pessoas têm um celular que elas filmam tudo o tempo inteiro. A rede social só fala disso. Todo mundo só fala disso. Que imagem a gente vai trazer? Porque para fazer, não tem que fazer para ter um sentido, né? Então, essa foi a primeira questão. Aí, a partir daí, a gente pensou algumas coisas, né? A primeira coisa era que a maioria das imagens que estavam sendo veiculadas pela imprensa eram em hospitais, e que a gente gostaria de ir para atenção primária, né, e para outros espaços, outros níveis de atenção do SUS, para mostrar o que estava acontecendo ali. Então, essa era uma primeira questão, né? A outra, esse recorte de gênero, né, que na verdade, ele é natural,
Porque o pessoal, quando eu dou entrevista, pergunta, não, mas por que as mulheres? Eu falo, não, eu não fiquei fugindo dos homens. Não peguei a câmera e fiquei... Não, é porque são as mulheres. Então, na limpeza, a maioria são as mulheres, as enfermeiras, as técnicas de enfermagem, as médicas, as mulheres da lavanderia, as chefas, assim, em todos os níveis, o que a gente encontrou foi uma liderança e uma maioria de mulheres. Então, esse recorte... Então, e procurar lugares do Brasil também, né, espaços, então, o sistema prisional, população ribeirinha, e para espaços onde a gente pudesse mostrar coisas que não estavam sendo vistas no Jornal Nacional, né? Então, isso era uma coisa. A outra coisa era como filmar, porque a nossa ideia não era fazer um registro jornalístico, era fazer alguma coisa que tivesse um outro lugar, assim, porque o jornalismo estava fazendo muita coisa também. Então, e aí a gente ficou procurando esse lugar. E aí foi quando a gente decidiu que a gente ia fazer alguma coisa com ponto de vista, né? Claro, sempre. E colada nessas mulheres, assim. Então, a gente procurou uma câmera que tivesse tivesse um lugar de sensorialidade, assim, se fosse sensorial, né? No sentido de buscar esse lugar do cuidado. Qual seria o tempo do cuidado? Então, por exemplo, quando a gente filma o banho de leito, para mim, eu nunca tinha visto. Então, também tem esses dois olhares, né? Que eu acho que o filme tem, que ao mesmo tempo é um olhar de muita intimidade, porque eu não conseguiria esse lugar que a Helena tem, que é quase um lugar de fala, né? Que é um lugar de intimidade total com aquele ambiente. Aquilo faz parte dela, né? E o meu, que era um olhar de... Quando eu vi um banho de leito, eu fiquei muito impressionada, porque eu acho aquilo uma coisa... um homem na sua fragilidade, no seu momento de fragilidade máxima, assim, sendo cuidado por um outro ser humano. E é muito forte, assim, para mim é uma coisa muito forte. Pensar o que é esse cuidado, o que é esse banho, essa água, esse lugar, o que é o trabalho dessas enfermeiras. Para mim é uma coisa, não é cotidiano. É muito impressionante, assim, do ponto de vista humano. Então, esse lugar de olhar para o cuidado, de buscar esses tempos, né? E é um filme que exige um pouco, assim, por isso que é muito importante uma projeção, a gente fazer no cinema, tal, porque ele exige um certo mergulho, assim, você ficar um tempo, né? A maca, você tem que fazer todo aquele caminho da maca, você tem que ouvir o barulho da maca, porque era aquele barulho que fazia que a Eli depois vai narrar, que é o que não sai da cabeça dela. E não sai até hoje da cabeça dela. Esse barulho da maca levando os corpos para o necrotério no hospital era uma coisa que todos os trabalhadores falavam, assim, que era uma coisa que ficava, que não parava, que era mais um, depois era mais um, depois era mais um, depois... Então, buscar esses sons, essa coisa, esse lugar mais sensorial, isso foi nossa busca, assim, planos mais longos, né? Então, o filme tem isso, do ponto de vista da forma. Sobre a ética, isso é um assunto assim que a gente perturbava a gente o tempo inteiro, porque é muito delicado. Porque é um lugar muito tênue, assim, entre você, né? A gente decidiu o tempo todo, primeiro, não cair em nenhum tipo de sensacionalismo e nem forçar a emoção. Então é isso, a trilha, como você contou de alguns momentos, a trilha vem das pessoas que a gente está... As músicas não são músicas que a gente colocou para o público se emocionar então entra uma música... Não, as músicas é o seu Firmino que pediu o Princesa, é a André que colocou a Billie Holiday, é a André que coloca Racionais, né? Então a gente decidiu isso, e uma outra decisão importante era o respeito absoluto
as pessoas, né? E isso envolvia a autorização de todas as pessoas que estavam em condições de dar autorização e não revelar a identidade de quem não estava em condições de dar autorização. E mesmo a partir dessa regra, tem momentos que a gente tem coisas que a gente não entraram no corte final porque a gente achava que passava um pouco da medida, assim, que não estava nesse lugar, nessa sensibilidade que a gente estava buscando. Então, a gente tentou sempre segurar essa questão emocional e esse lugar da ética. Tinha uma coisa assim, eu sou do teatro, né? Então, eu tenho mania de roda. E aí, antes de entrar nos lugares, a gente reunia a equipe, fazia uma rodinha, igual a gente faz no teatro para entrar em cena. E eu sempre falava assim, olha, a gente está entrando num lugar que as pessoas estão sofrendo, que as pessoas estão trabalhando. Então, a gente vai entrar com a nossa energia no lugar, para não atrapalhar o trabalho de ninguém, e com respeito absoluto a essas pessoas. Então, isso de cuidar da energia, de cuidar do ambiente, a gente fazia o tempo todo. Então, não é só no que está na tela, mas na nossa postura, no set também. E tem decisões que são decisões, né? Por exemplo, a cena do senhor que morre em casa, em Manaus, a gente debateu muito se essa cena deveria entrar ou não no corte final. Mas tem uma questão que uma coisa é você dizer, as pessoas morriam em Manaus porque não tinham oxigênio. Outra coisa é isso ficar registrado para a história, com uma imagem. Então, tem um lugar também que é uma decisão, assim, de um compromisso com a história. E esse lugar, às vezes, é difícil, mas eu acho que tem que ser tomado também. Porque a gente tem um compromisso, a gente presenciou aquilo. E as gerações, daqui 50 anos, podem ter jovens que vejam esse filme. E eles precisam saber que no Brasil, quando teve a pandemia, existe um governo genocida e que as pessoas morreram em casa porque não tinha oxigênio. Não tinha o que fazer. Então, também tem esse tipo de decisão, né? Que também é ética, né? Então, a ética dos dois lados, né? Ética em relação às pessoas, a ética com o nosso compromisso com a história. É tudo muito difícil, porque é tudo muito tênue, né? Mas a gente precisa tomar quando está fazendo um filme. Alguém mais tem pergunta? Enquanto chega lá, rapidinho. Semana passada, quando eu vi o filme lá em João Pessoa, quando foi lançado lá, eu fui com 2 amigos médicos também, um que é médico de família e uma que é clínica, que ficou a pandemia toda trabalhando no hospital. E ela foi assim, eu vou ver um filme sobre a pandemia, mas eu vou, porque Luciano, meu amigo, chamou e estava lá. Quando terminou, a gente teve que ir para um bar, ficou até meia-noite alguma coisa, porque todo mundo saiu literalmente sem ar. Então, quando falta o ar, produz essa sensação na gente, porque ela disse, não, é diferente o que a gente vivenciou, sabe? Uma situação no final, por exemplo, tem um senhor com muita dificuldade respiratória, né? A gente vê o esforço respiratório dele, é uma imagem já do final, mas que a gente saiu com uma percepção assim, a gente foi ficando com dificuldade de respirar ao longo do filme. Isso é uma coisa que eu não sei como vocês pensaram ou se isso foi pensado ou não, mas isso produziu em alguns profissionais de saúde que estavam assistindo o filme. Meu nome é Tatiana, eu sou jornalista e sou conselheira de saúde na Unidade Básica de Saúde Parque da Lapa, localizada aqui na Vila Leopoldina, muito próxima aqui da USP, e represento essa unidade também no Conselho Gestor da Supervisão Técnica de Saúde Lapa Pinheiros. Eu queria parabenizar a USP por estar promovendo essa Semana de Saúde Mental. Essa saúde também, com certeza. Pela coragem, né, de trazer a temática que está tão urgente e em evidência. Estou muito emocionada de ter assistido esse filme. Era um filme que a gente já vinha combinando de assistir, e eu acho que foi providencial que ele fosse hoje, na presença de todos vocês, com esse privilégio da gente debater sobre alguns pontos do filme.
a Priscila aqui, minha amiga, nós nos conhecemos na pandemia através do conselho gestor dessa unidade de saúde, e nasceu uma amizade dessa pandemia justamente através das preocupações que a gente tinha com as comunidades que estão no território da nossa UBS. Nós temos o CEAGESP ali e temos 9.000 pessoas no entorno. São 3 comunidades. Comunidades da Linha, 9 e Singapura. E quando isso aconteceu, a Priscila estava no conselho gestor na época, em 2020, e a gestão tinha uma preocupação muito grande com essas 9.000 pessoas que dependem exclusivamente desse sistema de saúde. Então, como é que ia ser no nosso território, tendo uma maioria de população nessa condição de vulnerabilidade, diante de uma pandemia que era nova para todos, né? Então, isso mexeu muito, acho que, com a estrutura toda da saúde ali, e com a comunidade, né? Então, olhar esse filme pela ótica da comunidade foi perfeito para a gente, né? Porque era onde a gente estava tentando ficar mais próximo e ter esse olhar, porque o jornal realmente ele trazia uma visão mais macro, mais do coletivo. Então, quando a gente vê a imagem das covas, era aquela imagem de drone por cima, que nos dava uma dimensão muito importante de tudo, mas o filme ele traz, ao mesmo tempo, o individual, né? Quando você tem um take ali pegando o coveiro, né? Então, a gente via pelo jornalismo o todo, o coletivo, que dava amplidão do que era aquilo, mas o filme, ao mesmo tempo, traz o pequeno, o individual, o indivíduo, né? Então, por mais que a gente tenha assistido tudo quanto era jornal, série, ainda assim o filme trouxe para mim muitas novidades, né? Por mais que a gente visse o que aconteceu em Manaus, mas você vê essa cena desse senhor, né, sendo colocado num caixão, isso o jornal não mostrava, né, de maneira tão explícita. Então, ver isso é reviver. E a importância da gente reviver isso é fundamental. Recentemente, né, no 31 de março, onde a gente não comemora o golpe, mas a gente lembra para não esquecer, eu fiz muito um paralelo disso na Pastoral Fé e Política, onde eu atuo, né? Que eu falei, assim como a gente precisa relembrar o que foi a ditadura e as dores que ela trouxe, a gente precisa contar essa história da mesma forma. Ou melhor, eu acho que a gente tem uma forma ainda melhor de contar, porque vocês trouxeram o protagonismo da mulher aqui. E o que eu ouvi de muitas presas políticas é de que hoje, no DOPS, o antigo DOPS, o Memorial da Resistência, a parte deixada para as mulheres é lá no fundo uma foto, um quadro, mas nessa época da ditadura teve uma supervalorização dos homens que foram presos, que torturados, mas e as mulheres que eram as companheiras, que ficaram com os filhos na clandestinidade? Então, tinha todo um protagonismo feminino que a sociedade, a história ainda não deu conta de homenagear e de elaborar isso. Então, que bom que a gente tem um filme hoje que mostra a força, as fortalezas dessas mulheres, mas, ao mesmo tempo, a doçura, né? Então, queria parabenizar esse filme. Vou ficar aqui ainda digerindo muito tempo. Parabéns. Muito bonito. Obrigada. Vou fazer um comentário bem rápido, porque já fui bem contemplada nas falas anteriores, nos comentários. Também gostaria de agradecer, né, o trabalho e a coragem de realizar um filme como esse. Meu nome é Prislaine, eu sou psicóloga da universidade e trabalho junto à Pró-Reitoria de Inclusão e Pertencimento, especificamente na área de mulheres, né? E alguns aspectos que me chamaram muito a atenção foi essa descoberta de vocês, né, fazendo o filme no protagonismo das mulheres. E era algo que já em 2020 a ONU Mulheres vinha alertando, né, em uma série de documentos, a importância das mulheres no enfrentamento à pandemia da Covid-19, né? Não só na linha de frente, como aqui também dentro da universidade, nas cientistas, nos laboratórios, nas professoras,
nas gestoras dos hospitais, né? A gestão do Hospital das Clínicas e a reorganização inteira do Hospital das Clínicas para ter um covidário, algo que nunca aconteceu na história. Então, é algo que, de fato, salta aos olhos, e que bom que vocês documentaram, né, pela lente de duas mulheres, pelo olhar de duas mulheres, a realidade de outras tantas, que, se a gente piscar, fica invisibilizada também. E aí, revendo o filme, essa dimensão, né, do tempo da pandemia, ele parece que ele vai colabado, né? A gente dividiu o mundo agora entre antes e depois da pandemia, quando você tenta lembrar de algum evento. Me chamou a atenção agora, olhando as máscaras de pano, porque a gente não tinha acesso a outras máscaras, né? A gente teve que fazer, a gente teve que costurar. E o quanto que a gente, né, hoje olha o filme e vê, puxa, porque alguns cuidados eram tomados, porque a gente sabia muito menos do que o que a gente sabe hoje. Então, nesse sentido, eu queria perguntar um pouco dessa dimensão do medo, né? Como é que foi essa decisão de ir nesses lugares que não eram lugares... eram lugares em que a doença estava lá, estava instalada, né? O vírus estava lá e a gente sabia disso. Como é que foi isso tratado no filme e na equipe, especialmente? E eu tinha mais alguma coisa que eu me esqueci, mas, de novo, eu queria parabenizá-las pelo trabalho. Muito obrigada. Bom, primeiro eu queria agradecer tudo que vocês falaram. Sobre a questão do medo, assim, eu era aquela pessoa que estava lavando a compra de supermercado, lavando o ovo em casa, né? Eu era essa pessoa. Lavava tomate, estava naquela situação, né? A Helena já tinha uma coisa que ela queria ir de qualquer jeito, porque ela é uma profissional da saúde, uma médica, ela estava muito ansiosa, inclusive, para ir, para encontrar as colegas e tal. E aí é muito louco, porque você tem muito medo, eu tinha muito medo, mas aí tem alguma coisa que bate, assim, que é um senso de... assim, quase uma tarefa geracional, assim, sabe? Você falou sobre a ditadura, assim, meus pais lutaram contra a ditadura, meu pai foi preso e tal. E eu acho que a geração dele cumpre esse papel de não deixar a gente esquecer, né? E a gente tem agora nós somos sobreviventes da pandemia. E as gerações futuras vão saber do que foi através das nossas narrativas. Então, me bateu uma coisa muito de, assim, tarefa geracional. E quando eu ia para os lugares, aí quando eu encontrava essas mulheres, gente, não tem como você ter medo, assim, porque elas têm uma clareza do papel delas, da função delas, né? É isso que a Rafaela fala aqui no final, assim, a coragem tem que ficar em cima do medo, ela fala, né? A gente está aqui, nós somos o SUS, ninguém vai dizer para a gente o que a gente não pode fazer, né? Ninguém vai falar que a gente tem que dar uma medicação sem comprovação científica, ninguém vai dizer que a gente não vai cuidar das pessoas, nós vamos cuidar das pessoas. Então, quando eu conheci a Andréia dentro do sistema prisional em Salvador, no meio daquela confusão toda, colocando música para os pacientes, é um nível de humanidade, de coragem, de clareza, assim, da função, do papel, que você se coloca também, sabe? Assim, você fala, opa, não, eu quero ser um pouco igual a ela, quero ter um pouco dessa... E não só isso, quando você fala da sensibilidade, do olhar feminino, uma das coisas que eu acho mais bonita no filme é a senhora da lavanderia, que fala assim, quem não gosta de um lençol limpinho? Eu tenho o prazer de colocar um lençol para uma pessoa que está doente, que está longe da família. Quem não gosta? Quem não gosta de um lençol limpinho? Né? Então, eu acho que são nesses detalhes, nessa humanidade assim, que a gente foi encontrando, que foi também alimentando e dando força. E toda a equipe, assim, a gente se cuidava muito, usava todos os equipamentos de proteção, fazia tudo teste, fazia tudo direitinho e tal. Mas eu acho que eram elas que davam para a gente
essa coragem que às vezes faltava. Sabe? Meu nome é Ralu, né? Eu sou formado em economia aqui pela USP, né? Não, eu só gostaria de fazer um comentário, né? Com relação à sua fala, Luciano. Quando você fala assim que o documentário tem uma ética, né, do encontro, né, e das pessoas, né, que se reúnem, como foi esse encontro hoje, que assistiu o filme, né? E você fala assim que no documentário aparecem as mulheres, né, assim, né, como protagonista principal, né? E justamente a linguagem do documentário, esse que você fala, é a linguagem, e o SUS é a linguagem, né, desse estranhamento, né, que o SUS vai mostrando, né, na medida que a Covid-19 ela vai sendo mostrada, né, pelo Jornal Nacional, as pessoas vão tomando consciência, vão vendo as imagens e tudo mais, né? Agora, isso é algo assim mais comum, né, para vocês que são médicos, né? Vocês têm um conhecimento assim do que é o SUS, né? Mas assim, eu acho que as pessoas que não é da área da saúde e da medicina tem pouca consciência, né, do que é o Sistema Único de Saúde, né? Agora, então, justamente a minha pergunta é justamente desse estranhamento do SUS, né, que eu achei interessante, né, vendo justamente pelas imagens, né, pela linguagem das imagens, né? É assim, se a gente for ver o SUS, né, que é um dos maiores sistemas de saúde, né, do mundo, né, existe mais 2 países que têm um sistema igual, né? Justamente a Inglaterra e o Canadá, tá certo? E justamente a Inglaterra, se eu pegar assim como... Porque eu acho que interessante você fazer a cognição desse documentário através de comparação, né? Porque o mesmo sistema de saúde da Inglaterra, eles tiveram um outro impacto, né, com relação ao cuidado que teve e como que a Covid-19, né, o desdobramento da Covid-19, né, como a primeira palestrante falou, talvez a gente daqui a algumas décadas, sei lá, 50 anos, a gente vendo essa imagem, já vai poder ter uma noção melhor, né, do que aconteceu, desse trauma, né. Então, Marcelo, se você pudesse, você que é médico, né, se você pudesse falar um pouco disso aí, né, assim, fazer um cotejamento, né, olha, a Inglaterra também tem um sistema de saúde muito parecido com o do SUS, né? Mas o impacto é diferente, né? De como que eles trataram desse processo da Covid-19, né? Pode ser em termos políticos, culturais, estéticos, como você queira, sabe? Bom, boa tarde, quase boa noite, né? Eu vou tentar balbuciar alguma coisa. Meu nome é Alexis, também não sou médico, sou artista, mas acabei indo parar na saúde coletiva também. Cria, junto com a Helena, da saúde coletiva da USP. E falando em roda, né, uma cena que me toca muito é justamente aquela roda dos urubus que acontece naquela guarda, daquela passagem, daquele lugar que é um lugar de poder, no fim das contas. E falando em lugar de poder, já que a gente tem também um poeta aí na frente, o Luciano, o verbo faz muita coisa. E isso, de imediato, assim, vendo vários momentos, me conectava. Toda hora vem aquela memória de fundo assim, do Roland Barthes, que sempre falava que a linguagem é fascista, não porque ela diz, mas porque ela faz dizer de uma certa maneira. E eu estou comentando isso porque eu acho que tem uma discussão muito grande que tem sido feita cada vez mais e mais, inclusive na correlação com políticas identitárias e toda uma outra questão que é cosmopolítica também, envolve toda uma outra cosmológica, mas que é correlata, obviamente, a questão do lugar de fala, e os modos de dizer, os modos de falar. Mas talvez, e não é nem necessariamente uma questão, é um pouco jogar uma pedra no lago, assim, uma reverberação. Em termos de, você comentou rapidamente sobre, mas eu acho que um movimento muito bonito que vocês fazem, inclusive já aproveitando para parabenizar também tanto a USP, mas vocês, fundamentalmente,
tanto quanto o Luciano, que trouxe coisas muito precisas e preciosas. Eu acho que tem uma dobra que vocês fazem que é relativa a, sim, sem dúvida nenhuma, expor narrativas, né? Visibilizá-las, tirá-las de um lugar de esquecimento, mas eu acho que tem uma dobra que eu acho muito linda, que é vocês, mais do que pensando no diapasão afetivo que o Ricardo traz, né, a proposição dessa exibição como um diapasão afetivo para o evento em si, é uma dobra em termos de, me parece que o que vocês estão fazendo, mais do que tudo, pelo menos para mim, é espalhar um lugar de escuta. Quer dizer, vocês estão criando lugares de escutas para todo um plano sensível que eu acho que era um plano que estava muito carente, muito escanteado nessa discussão, em termos de, por exemplo, para dar um corpo da imagem. A hora que a gente está na maca com uma senhora no leito, e aí tá a luta pelo umidificador, e aí a hora que o umidificador funciona e tu tem aquela vazão de vida, e eu venho da agroecologia, inclusive vim da roça, cheguei da roça agora, 40 minutos para ver a exibição, e de repente do umidificador tu sai para o rio, que é uma potência de vida, e assim, e aquela exuberância toda. Eu não sei se chegaram a pensar nessa questão dessa dobra que está acontecendo, assim, que é não mais a oferta só de um lugar de fala, mas a própria constituição de um território de escuta, sabe? Um laboratório de escuta coletiva também, e, claro, de produção de saúdes coletivas, né? Em que a gente está justamente também polinizando os afetos dos ouvidos por todas as partes, para lembrar de John Cage. Então, enfim, era um comentário muito por alto. Se reverberar em algo, já que a gente está falando de escuta, está na mesa. E aí, só, muito rápido, como alguém que tem trabalhado escutando fomes e apetites e intuições, é muito linda e muito forte a cena da senhora no começo. Fico pronto para desabar de não comer minha macaxeira. E aí eu estou comentando isso não só pela potência afetiva, mas fundamentalmente também pelo fato de que, em vários momentos, mas especificamente no começo, tem uma narrativa muito grande ao redor da alimentação. Tem algum motivo para isso? Apesar que eu não quero significar o negócio, mas qual que é para você a força expressiva da alimentação ali? Porque eu sou alguém que passou fome há muito tempo, pesquisou fome, fez um doutorado sobre fome, e aí, enfim, ter essa relação ali, a fome é a potência da vida. Em muitos sentidos. Para o Arthur, inclusive. Então. Eu vou fazer comentários. Tem mais alguém, gente? Não, então a gente faz a fala de encerramento. Vou fazer bem breve alguns comentários e passo para a Ana fechar como diretora. A fala dela me marcou também, até como sertanejo, que gosta muito de macaxeira, mas também me chamou a atenção um momento de alimentação aí da cultura institucional, que é quando, acho que é médica, não identifica assim, quando ela está comendo sozinha no hospital. Porque o momento de refeição no hospital é um momento de interação, é um momento de conversa, é um momento que todo mundo mais ou menos se programa para acompanhar os pacientes, mas vai todo mundo comer. E na pandemia isso era o momento que você se contaminava, porque você tinha que tirar a máscara. Então era um sofrimento ainda maior, você, depois de tudo, ter que comer sozinho e não estar interagindo. Então, isso é um momento rápido do filme que fica marcante. Então, assim, tem muitas chaves de entrada no filme, que a alimentação pode ser uma delas, nesse sentido, e de diferentes maneiras. Então, acho que a gente acaba, pelo tempo, escolhendo algumas pinças e deixa passar outras, mas tem muita coisa para explorar, exatamente porque o filme não é monotemático. Ele é prismático, dependendo de por onde a gente olha. Eu acho que isso é muito rico, isso é mérito da Ana e da Helena e da equipe de artistas que trabalharam junto com elas. Do colega, seria um outro tipo de mesa e de tempo para poder falar sobre o Brasil comparativamente, como é que isso coloca. Mas, assim, por mais que a gente tente ver algumas proximidades, tem muitas diferenças mais do que proximidades, às vezes, entre o Reino Unido, o Canadá e o Brasil. Em boa medida, o fato de serem sistemas universais, mas até a universalidade do sistema, no nosso caso, é diferente deles.
a maneira como é financiada, a maneira como é estruturada, a lógica de organização dos diferentes níveis. Então, quando você vai se aprofundando, essa aparente proximidade se torna muito distante. Mas, ainda assim, o que me chama mais atenção, não a comparação, mas a comparação com o que foi o Brasil perante a pandemia, com o que poderia ter sido o Brasil perante a pandemia. Acho que essa é uma primeira coisa. Assim, o Sistema Único de Saúde teria possibilidades reais de ter feito uma outra maneira de cuidar das pessoas se a gente não tivesse sido boicotado, se a gente não tivesse tido uma desarticulação e uma ação ativa do governo federal de impedir que o Sistema Único de Saúde funcionasse. Então, ele funcionou à revelia do governo federal, e ele funcionou por causa de pessoas como essas, que Ana e Helena conseguiram captar, mas muitas milhares de pessoas como essas que estão no cotidiano do Sistema Único de Saúde. E, nesse sentido, a gente precisa ter essa identificação, porque ficou uma coisa assim, vamos aplaudir o SUS na pandemia, vamos não sei o quê, mas agora talvez seja o momento que a gente mais está precisando de produzir essa visibilidade, essa interlocução, porque foram centenas de milhares de pessoas mortas no nosso país, porque o governo, por exemplo, não aproveitou as centenas de milhares de agentes de saúde que trabalham na atenção básica, por exemplo, poderiam ter feito uma lógica de vigilância no território, de acordo com as possibilidades de identificação em tempo adequado de pessoas com sintomas respiratórios, com acompanhamento, com isolamento no domicílio, com apoio da equipe de saúde. Isso impediria um tipo de alastramento que a doença teve muito grande. Isso produziria um outro tipo de organização do sistema, que não a lógica de que só tinha que ter respirador para as pessoas quando já estavam sem condição de respirar. O Ricardo Teixeira, que não está mais aqui, fez um texto logo no comecinho da pandemia, na verdade, uma entrevista que ele deu, que para mim foi muito interessante. Ele disse: a gente negociou o direito à saúde pelo direito ao respirador. Isso foi muito forte num primeiro momento. Por quê? Porque teve uma opção deliberada do governo federal de boicotar o Sistema Único de Saúde, em sua potência de produzir diferentes formas de cuidado. E, por fim, eu acho que a melhor maneira de ver isso é ver o que teve de repetição entre a pandemia de Covid-19 e a pandemia de gripe espanhola, 100 e poucos anos atrás. Eu sugiro fortemente, eu fiz inclusive uma resenha que eu publiquei numa revista acadêmica, a leitura que eu li em 2021 de um livro da Lilia Schwartz, aqui da USP, com a Heloísa Starling, que chama Bailarina da Morte. Quem não viu esse livro, é um livro que elas historiam como é que foi no Brasil a pandemia de gripe espanhola, e elas vão narrando desde a chegada da pandemia pelo Recife, como é que foi um navio que veio de Liverpool, chegou no litoral, foi descendo, e como é que foi interiorizando, como é que foi se dando, mas elas vão mostrando como é que um certo padrão de negacionismo, de dizer que não existia uma epidemia, de tentar culpabilizar entre a economia e a saúde, um monte de coisa que a gente viu, o tal e qual acontecendo no Brasil 100 anos depois, 100 e poucos anos depois, no Brasil. E, do mesmo modo, como é que a gente teve formas de resistência autônomas da população naquele momento de produzir autocuidado, entre outras coisas. Então, é gritante como a gente teve tanta continuidade, infelizmente, por um governo que desmontou as possibilidades de ser um país que encarar de forma distinta, sabe? A gente teria possibilidades outras, e, infelizmente, por isso que a gente não pode esquecer isso, porque isso pode se repetir, e, infelizmente, na cosmovisão que o Alex sempre aborda, a gente está suscetível a viver algo sem ser desastroso, né? Sem estar agorando, como diz lá no sertão, mas a maneira de viver que a gente tem hoje com o mundo faz crer que essa pandemia, nessa gravidade, ela tem uma possibilidade não pequena de a gente repetir situações parecidas nos próximos anos ou décadas. Então, se a gente não aprender com o que a gente viveu, a gente vai estar piorando nos próximos anos. Isso é muito ruim. Ana, faça suas considerações, falas, e aí a gente encerra na sequência. Só comentar, é muito bonito isso que Alex falou sobre ser um filme de escuta, né? Porque eu acho que o documentário ele é um lugar de muita escuta, assim, porque a gente planeja muitas coisas, você imagina, se prepara e tal, mas quando você está lá, provavelmente o que está acontecendo é muito mais interessante de tudo que você imaginou antes.
Só que, às vezes, a gente, no ímpeto de fazer, não consegue ver o que está acontecendo, né? Então, tudo que vem no filme, a questão da comida, a religiosidade, que é muito forte, não foi coisas que a gente planejou encontrar. Foram coisas que a gente percebeu e teve uma abertura, uma escuta para captar. E agora, tem uma coisa que é a coisa que mais me emociona, assim, quando eu assisto e tal, e às vezes eu percebo coisas, é o povo brasileiro, né? Que é uma coisa, uma capacidade de... Isso que o Luciano fala do seu Firmino, que pede a princesa e que dança com os pés, e que... tem uma vida, assim, apesar de tudo, uma vontade de viver, né? A macaxeira é muito importante, né? Não é qualquer coisa, né? É muito mais profundo, né? A macaxeira é muito mais profundo. Então, eu acho que, para mim, assim, que fiz essa viagem, que fui ao encontro dessas pessoas, eu fico muito encantada, assim, porque é isso, é uma decisão também nossa, assim, a gente começa o filme falando sobre isso, há mais coisas nos seres humanos a se admirar do que a desprezar. Tem gente que pergunta, por que vocês não colocaram o Bolsonaro falando da gripezinha? Eu falo, porque não era isso, porque não era isso, assim, acho que tem que fazer, tem que falar, tem que mostrar, mas a nossa busca naquele momento era outra. Então, é claro que a gente deixa claro a nossa posição, mas a nossa busca era outra, assim, e eu acho que tem muito a ver com a escuta. E eu, desde que eu comecei a trabalhar com a Helena na série e tal, eu me encanto muito com o SUS, não só e com todo mundo, assim, porque o filme, a série, o que a gente faz não é nosso só mais, assim, a gente encontra pessoas que defendem, que se sentem representadas, que isso é muito bonito porque torna a coisa muito maior, com muito mais sentido, né? E eu que não sou uma pessoa da saúde, eu sou muito encantada, assim. Quando eu vejo a galera, gente, assim, quando eu vejo aquela galera no barquinho, indo para uns lugares que não tem, as crianças não são nem registradas, assim, eu acho o SUS uma aventura utópica. Eu acho muito louco, sabe? Eu acho que é porque a gente vai... É uma política de Estado, tarará, mas tem um lugar, assim, utópico e de como o mundo deveria ser, e um lugar do sonho, do amor ao povo, sabe? Gente que gosta do povo. Eu acho que é disso que a gente tem que se alimentar, assim, para reconstruir o Brasil. Então, eu acho que falar do SUS agora é mais importante do que nunca, assim, a nossa possibilidade de reconstruir o nosso país. Então, eu virei, mesmo sem ser da saúde, virei uma da turma do SUS. E eu sou muito feliz de fazer parte disso, sabe? Então, queria agradecer o convite, o Sinusp. Esse cinema faz parte da minha formação. Eu fiz artes cênicas na USP, frequentava o cinema, assisti muitos filmes na outra salinha. E é muito emocionante estar aqui com vocês nesse dia. Muito obrigada. E quem quiser ajudar a gente a divulgar o filme, tem a página do filme, que é @quandofaltaoar. A minha é @anapeta. A gente divulga todas as exibições. A gente já está na 10ª semana já nos cinemas. Então, quem puder ajudar, recomendar, indicar, ajuda pra caramba. Um beijo. Obrigada. Maravilha.